Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nos abençoe em mais esta oportunidade, dando-nos força, ânimo, coragem para seguirmos sempre adiante. Agradecemos as mensagens que estamos recebendo semanalmente, aos e-mails, aos abraços fraternos que os companheiros, quando nós vamos, eu e o nosso querido Sérgio, realizar palestras, muitos vêm nos parabenizar pelos programas através da TV Mundo Maior e gostaríamos de retribuir o carinho. Que Deus possa os abençoar, os fortalecer sempre e agradecemos pela oportunidade de juntos, em mais uma oportunidade, nos encontrarmos através deste canal que tantas informações, tanto conhecimento nos passa e automaticamente nos ensina. Não se esqueça, nós gostaríamos de convidá-los para fazermos do programa ABC do Espiritismo. Hoje o nosso querido Sérgio aqui conosco não está, mas nós gostaríamos de convidar a todos para fazermos um programa interativo. Portanto, mande a sua mensagem. O meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br e do nosso querido Sérgio mudou, é vilarsergio10@gmail.com. O que está achando do programa? Gostaria que conversássemos sobre algum tema específico? Mande a sua sugestão, mande a sua participação. Ela é muito importante. Ou através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar e procure pela minha fanpage, André Luiz Chiarini Vilar. O tema de hoje, o tema em que nós iremos conversar um pouquinho neste programa abençoado, é a respeito de Deus e os dias atuais. Quando Allan Kardec, o nosso emérito codificador, trouxe para todos nós o Pentateuco kardeciano ou o Pentateuco espírita, a base de toda a doutrina dos espíritos, nós vamos notar o carinho que Allan Kardec e a Pleiade, sob a tutela do Espírito da Verdade, tinha para com Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Ao ponto dele nos ensinar que toda atividade espírita, ao iniciar e ao encerrar, devemos sempre fazer uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade da comunhão com os bons espíritos, pela oportunidade da comunhão de aprender novas matérias e retendo novos conhecimentos. Portanto, todos nós vivemos numa época de transição. Nós vivemos numa época em que o primitivismo, em que é regido pelo mundo de provas e expiações, gradativamente está perdendo o seu espaço para que um novo mundo, uma nova concepção, uma nova etapa, um novo ciclo possa coabitar em nosso dia a dia, que é o mundo de regeneração. Os espíritos amigos vêm informando por inúmeros médiuns a importância de nos ligarmos a Deus, o nosso Pai. Nestas épocas em que a desilusão, nestas épocas em que o desemprego, nestas épocas em que a desencarnação arrebata tantos corações, e quantas não são as vezes, mesmo com a convicção espírita, mesmo conhecendo o postulado do Espiritismo, conhecendo as informações dos bons espíritos, quantas não são as vezes em que nos perdemos nos caminhos da reclamação, nos caminhos de crermos que Deus se esqueceu de nós, nos caminhos de que Deus está sendo injusto para conosco. Então o programa de hoje tem a finalidade de juntos estudarmos a figura amorável de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aliando aos dias atuais.
Quando Allan Kardec começa o convívio com os espíritos amigos, ele questiona na primeira questão do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele criou a lei e deu para todos nós o livre-arbítrio. Ele não julga, ele não condena e ele não absolve. A sua lei para todos é igual. Do sábio irá ser cobrado o que o sábio pode dar. Do ignorante será cobrado o que o ignorante pode dar. Fato é que todos nós nos encontramos neste planeta abençoado com uma finalidade: reconstruirmos o que ontem nós destruímos. A reconstrução é diária e as peças da reconstrução estão do nosso lado. Na figura de um familiar difícil, na figura de um relacionamento complicado e conturbado, filhos difíceis, empregos que nos exigem muito e por aí afora. Devido ao véu do esquecimento, em muitas oportunidades nós questionamos a Deus, a veracidade e a necessidade de passarmos por tudo que nós estamos passando. Será mesmo que é lícito? Será mesmo que eu tenho a necessidade? Porque aos olhos da grande maioria da população, que não conhecemos as leis divinas, preocupamos apenas e tão somente com as leis do homem, lei esta falha ainda, lei esta que tem vários pesos e várias medidas. A lei divina já é o oposto. Ela trata a todos por igual, cobrando de todos conforme o nosso grau intelectual, moral e espiritual. Então a reconstrução, aliado à reforma íntima, são pilares difíceis de serem erguidos do dia para a noite. Não adianta eu chegar num programa televisivo, radiofônico, numa matéria escrita, um jornal, ou mesmo no meu blog, e convidar a todos e propagar a ideologia de que a mudança, de que a paz, de que a felicidade é do dia para a noite, conquistas fáceis de serem conquistadas. Não é. Não é. A compreensão a Deus é uma compreensão de foro íntimo, de foro particular. Até então nós víamos um Deus do Velho Testamento. Um Deus que vinga, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que maltrata, um Deus que não está preocupado com o que nós podemos fazer no campo do bem, mas um Deus atento aos nossos equívocos, cobrando-nos conforme os nossos erros. E Deus é amor. Deus nos liberta, desde que, aliados a Deus, trabalhemos a fé raciocinada. Enquanto nós ficarmos com a ilusão da fé cega, aquela fé que não me dá o atributo do livre pensamento, o atributo da livre escolha, o atributo de eu poder parar, analisar, refletir, ponderar. Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou caminhando conforme o que Jesus, o nosso mestre por excelência, espera de mim? Então, o convite da espiritualidade amiga a compreendermos a primeira questão: Deus é a inteligência suprema. A nossa inteligência ainda é uma inteligência rudimentar, ainda é uma inteligência pequena. Agora que nós estamos começando a compreender a formação, por exemplo, e a constituição da lei da afinidade.
em que juntos reencarnamos no mesmo lar, numa mesma nação, com compromisso igual, com compromisso coletivo. Hoje que a ciência está compreendendo o que Einstein dizia 100 anos atrás, o que Newton nos ensinou há 200, 300 anos atrás. Hoje que nós estamos compreendendo que o planeta Terra não é o centro do universo, nunca foi e não será jamais. Hoje que nós estamos compreendendo que o planeta Terra não é o único planeta, que existe vida em todos os planetas, ao olharmos para o céu e fitarmos a estrela, ao fitarmos um novo planeta, ao fitarmos um sol, por exemplo. Hoje, depois de milhares de anos de estudo, de aprendizado, mas também de equívocos, e se nós hoje que estamos construindo uma base sólida no conhecimento, envolvendo a medicina, envolvendo a ciência, envolvendo a filosofia, nós achamos mesmo que já temos compreensão de entendermos, por exemplo, a criação divina, sendo que nós olhamos para o nosso corpo e não entendemos nem a origem correta do nosso corpo, sendo que nós não compreendemos ainda sequer o relacionamento de uma pessoa para com a outra, não apenas no âmbito conjugal, mas no âmbito das amizades e no âmbito das inimizades. Então, falar de Deus é falar de tudo. Mas só que nós vivemos numa época em que cultuamos muito a depressão, a ansiedade. Tudo é depressão. Tudo é ansiedade, tudo é motivo para irmos em busca de um remédio. O remédio para todos nós é o Evangelho de Jesus. Aliado, sim, a um tratamento, a um acompanhamento médico, é evidente, mas hoje nós notamos que o homem e a mulher em sociedade têm de tudo no campo da matéria, mas não tem o principal, a felicidade. Há 60 anos atrás, analisando a vida de nossos avós, não tinha nada. Não tinha televisão, não tinha carro, não tinha nada e eram felizes. Então nós devemos analisar sempre onde nós estamos colocando a nossa felicidade. Caminhando para o encerramento do primeiro bloco, gostaria de convidar os amigos a conhecerem o nosso blog. Procure por andreluizvilar.com.br e não se esqueça, curta a nossa página no Facebook, procure por André Luiz Querine Vilar. É uma fanpage, não é de solicitação de amizade. Curta a página e você receberá na sua linha do tempo as nossas notificações. E não se esqueça também de mandar uma solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio. Procure por Sérgio Vilar. Nós convidamos a todos para continuarem e nós já continuaremos, após esse breve intervalo, com a temática Deus e os dias atuais. Agora nós vimos um pouquinho de Deus e daqui a pouco veremos a influência dos Espíritos. Já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos,
tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e se acham atormentados por isto mesmo, em aflição e desânimo, à vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversião, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo, hoje falando sobre a temática Deus e os dias atuais, nesta correlação de que estamos tendo hoje uma época abençoada no quesito do desenvolvimento humano, mas notamos que, ao passo que desenvolvemos, nos afastamos também da espiritualidade, do espiritualizar e evangelizar os nossos corações. Neste segundo bloco, nós já falamos no bloco anterior que Deus ele criou uma lei em que ele é totalmente imparcial. A sua lei é para todos. A sua lei não distingue A de B. O que distingue é que será cobrado de cada um conforme o seu desenvolvimento intelectual, espiritual e moral. Nós veremos agora a influência dos espíritos no nosso cotidiano. Nós veremos agora o que André Luiz nos diz em suas obras pelas mãos abençoadas do Chico. Nós não podemos afirmar
Nós não podemos delinear onde acaba o pensamento do encarnado e começa a participação do espírito, que já convive em outras dimensões. Baseado também em O Livro dos Espíritos, nós veremos agora o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, na questão 525, que tem como título, o item é o 8º, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Allan Kardec questiona: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, pois que te aconselham. Quando nós reencarnamos, isso serve para todos, sendo espíritas, católicos, protestantes, hinduístas, budistas, envolvendo os companheiros que têm crenças que nós muitas vezes aqui no Ocidente não conhecemos, porém no Oriente são muito conhecidos, e até mesmo aqueles companheiros que não comungam de religião nenhuma. Ao reencarnarmos, todos nós temos um amigo protetor. Muitos chamam de anjo da guarda, outros chamam de anjo protetor, outros chamam de espírito amigo. O fato é que ao encarnarmos nós temos um amigo que nos acompanha, que está num grau evolutivo um pouco acima do nosso. Não pode estar no mesmo grau evolutivo nosso, porque a finalidade de um anjo da guarda, de um espírito amigo, de um espírito protetor, conforme a denominação que dermos, é de nos orientar. Se ele estiver no mesmo grau evolutivo nosso, é um cego guiando outro cego. Cairemos nos buracos da vida. Então ele sempre está num passo um pouco acima do nosso. Também não pode estar muito acima de nós, porque se estiver muito acima não consegue entrar em contato conosco. É uma temática bem interessante quando nós vemos no próprio Livro dos Espíritos. E nós notamos que os espíritos fazem parte do nosso dia a dia. Os espíritos nos influenciam tanto quanto nós influenciamos os espíritos. Porém, nós vivemos num planeta, como dissemos no bloco anterior, regido pelo mundo de provas e expiações. O que isso significa? Que o mal prevalece sobre o bem. É o que nós ainda vemos na política, é o que nós ainda vemos no trânsito, é o que nós vemos nas negociações envolvendo empresas, envolvendo indivíduos. Nós vemos que ainda procuramos sempre as vantagens a nosso favor. O senso de justiça, o senso de igualdade, o senso de fraternidade ainda está apenas e tão somente no papel, porque a realidade hoje é totalmente diferente, incluindo até mesmo nós que militamos à frente de uma religião, que apresentamos um programa televisivo, radiofônico, até mesmo nós que damos passe, somos médiuns, escritores, pensadores, oradores. Os espíritos nos influenciam. Só que nós vivemos num mundo em que ainda nos associamos muito mais a espíritos que não querem nada com nada do que a espíritos que querem desenvolver um trabalho sério à frente do coletivo, à frente de ver o semelhante como alguém que precisa de uma ajuda. Basta vermos o nosso dia a dia. Ligando-se a espíritos, se liga pelo pensamento. O espírito se liga a nós e nós nos ligamos a ele pelo pensamento. Quando eu estou ligado a um espírito, não necessariamente ele precisa estar do meu lado. Estou relendo, estou reestudando o livro fantástico Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz, junto de Hilário Silva, tendo Aulus como o benfeitor daquela obra, quando eles vão a um centro espírita e aprendem como funciona um trabalho de desobsessão, eles notam, por exemplo, que no final das atividades, uma determinada médium iria receber
a incorporação do espírito nobre, que iria ser o benfeitor, que iria encerrar as atividades daquela noite. E André Luiz repara que o centro, o seu telhado espiritual, como se abrisse, e uma luz muito forte veio ao encontro da médium. E André Luiz perguntou, mas o espírito não tem que estar no ambiente? E Aulus explica, não. O espírito, seja evoluído ou seja atrasado, para ligar a um encarnado ou para ligar a um outro espírito já desencarnado, tudo é através do pensamento. Nós todos estamos ligados com os espíritos diariamente, 24 horas por dia. É evidente que os espíritos que nos acompanham é escolhas pessoais de cada um de nós. Neste mesmo livro, André Luiz conta, por exemplo, um caso, através das mãos do Chico, interessante. Havia uma extraordinária médium na casa. Quando ela chegava até a porta do centro, ia 2 obsessores com ela, um de cada lado. Ela ia para o centro, dava passividade, era uma médium extraordinária. Acabava as atividades, ela ia para casa, os 2 obsessores, um de cada lado, juntava nela e ia juntos para casa. Então nós passamos a observar que é momento de nós refletirmos. Por exemplo, ao acordarmos, quantas não são as vezes que às vezes acordamos atrasados, ou mesmo às vezes já acordamos preocupados com alguma coisa no trabalho, com algum problema envolvendo um filho, com algum problema envolvendo a companheira, o companheiro, e descontamos no nosso semelhante os problemas que nós estamos tendo, por exemplo, no trabalho, os problemas que nós estamos tendo em casa. Então nós devemos observar muito tudo isto, porque os espíritos estão em toda parte e nós associamos a eles. Allan Kardec questiona, na questão 525A, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Que eles nos influenciam, todos nós sabemos que isto é uma realidade. Agora, tudo tem limite. A espiritualidade tem as suas leis, que são as leis naturais ou as leis divinas, imutáveis, e elas foram criadas exatamente para mostrar o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Então os espíritos fazem até onde a espiritualidade permite através das leis naturais. Não pensemos nós que os espíritos, por estarem desencarnados, fazem o que querem, na hora que querem, do jeito e a maneira que querem. O grande problema somos nós, os encarnados. Em certa oportunidade, o Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, casa essa onde semanalmente ajudamos, trabalhamos, aprendemos, o Dr. Marco Antônio disse uma coisa interessantíssima que vale e muito, e que é uma afirmação que nós vemos que se encaixa no contexto de hoje. Ele falou assim: o processo obsessivo, na maioria das vezes, não é alimentado pelo espírito obsessor. Na maioria das vezes é alimentado pelo próprio encarnado, que por não ter uma fé, uma religiosidade, por não ter uma crença, por não ter um querer forte do que realmente quer, por ser um joguete na mão da espiritualidade amiga, por não saber vigiar e orar, por não saber praticar o evangelho no lar, por não saber isto e aquilo, é que se mantém um processo obsessivo. E ele afirma, o dia que o encarnado aprendeu o que Jesus nos ensinou, vigiai e orai, para não cair em tentação, pronto. A partir deste momento, ele conseguirá desassociar-se desses espíritos que não querem nada com nada
e associar a espíritos bons, espíritos que transmitem paz, amor, luz e bondade. Então o Espiritismo é luz no caminho nosso, desde que enxerguemos a luz, desde que vejamos na luz a oportunidade bendita do crescimento. Nós somos filhos da luz. Estamos aqui para mostrar a luz que trazemos em nossos corações. Chico Xavier veio, mostrou a luz para todos nós. Allan Kardec veio, mostrou a luz do conhecimento, a luz da bondade. O Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, Batuíra, Zilda Gama e tantos outros vieram, fizeram a parte. Nós tivemos, em todas as épocas da humanidade, muitos homens, muitas mulheres que vieram com compromisso de mostrar o caminho. E agora, cabe única e exclusivamente a cada um de nós caminharmos, desabrocharmos esta luz que trazemos conosco e nunca nos esquecendo. Nós estamos com o corpo que temos a necessidade de estar, na hora certa, no local certo, com a família certa. E agora, vamos ao trabalho. Vamos aproveitar o manancial de informações que o Espiritismo nos dá e vamos caminhar sempre adiante. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que a nossa semana possa ser repleta de paz, de amor, de luz. E eu espero todos os amigos, sexta-feira que vem, aqui, na TV Mundo Maior. Você, o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.